Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, um belo céu, um bom distanciamento. Depois o Jota vai mostrar tudo isso aqui, todos os cuidados tomados para que a gente, como disse o Mário, que é uma frase, de novo, do Winston Churchill. Ele falava, que ele era refinado, do champanhe. Nós vamos falar da cerveja. Quando fracassamos, nós precisamos dela. E quando nós vencermos, que vai ser no final desse ano, mais uma vez, o povo brasileiro, desde o mais desimportante economicamente, e não como ser humano, até o milionário, nós trabalhamos por esse país. Então nós podemos dizer o seguinte: nós merecemos tomar cerveja. Então a gente precisa dela no fracasso e merece na vitória. E o Mário me ilustrava aqui a questão política, o nosso amor pelo Brasil, o nosso amor por Sertãozinho, a luta que é manter uma empresa para todos os empresários e a questão das instituições, tanto que defendem os empresários, como aquelas que dizem, vou falar do meu lado, os trabalhadores não fazem. Os sindicatos hoje, eu vou dizer, essa é palavra minha, depois o Jota pode até cortar, é uma canalha. Eu estou falando, eu respondo por isso. O sindicato hoje é uma canalha. Ele não está preocupado com o trabalhador, ele não está defendendo o trabalhador. A instituição dos sindicatos hoje estão querendo fazer política. O cara entra já pensando em se eleger, o cara entra já pensando numa boquinha, ele não pensa no trabalhador, porque para o empresário não é problema pagar bem, até o empresário quer isso. Por quê? É o Ford. O Henry Ford, da Ford que está indo embora, o Henry Ford fez a coisa mais inteligente desse mundo. Ele disse: o meu trabalhador vai comprar o carro que ele está produzindo. Ele baixou o preço do carro de $2.000. Você vai falar assim: ah, $2.000 não é nada hoje. Na época dele, 1929, um trabalhador ganhava 5 centavos por dia de trabalho. Quanto que ele ia comprar um carro de $2.000? Ele baixou para $300 e o trabalhador pôde comprar o carro. É muito burro quem acredita que o empresário quer esfolar o trabalhador. Ele precisa do trabalhador, ele precisa da gente consumindo. Eu acho que é isso que o Mário está falando e é isso que nós queremos para o Brasil. Por favor. É verdade, olha, o professor, você colocou muito bem. A maior parte do sindicato hoje estão a serviços de políticos, não estão a serviço do trabalhador. A maioria estão a serviço de políticos. Então a gente acompanha em todos os setores, todos os tipos de sindicato. Nenhum sindicato vai sair em defesa do trabalhador sem pensar primeiro no político. Então isso é errado, que é aquilo que eu falei. Se a gente quiser mudar o país, a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento. Um deles são esses, de apoiar essas instituições que trabalham dessa maneira e de cobrar. Nós não cobramos hoje. Nós tivemos aqui caso, eu fui sindicalista. Eu fui sindicalista do sindicato dos desenhistas, né? E parei por quê? Porque eu não aprovava os métodos usados pelo sindicato. Sempre fui contra a greve, Greve, a gente se resolve de uma maneira. Se eu não estiver contente com o meu emprego, eu vou buscar outro. Eu não faço na coletividade. Eu não posso pegar uma pessoa que não trabalha, querer que ela ganhe igual a que o outro que trabalha, né? E o sindicato, na verdade, o que ele faz é isso. Ele pega um camarada que trabalha e que ele faça greve para poder buscar aqueles
que não trabalham ou que não produzem. Isso está errado. Então a política minha já sempre foi aquela: se você é um profissional, se você é competente, nenhuma empresa vai deixar você ir embora. Ela vai fazer o seu ajuste. Agora, eu ser obrigado a pagar uma pessoa que não tem nenhuma competência, que às vezes não está correto, né? Então as empresas sofreram muito com isso, com o sindicato. E quando você ia olhar, o trabalho do sindicato não era para favorecer o empregado, era para favorecer os políticos. Tanto é que a gente vê os grandes políticos hoje, quem são? Eram ex-sindicalistas, né? Que estão aí, que deu no que deu, né? Nesse passado agora, né? Então, aí recente. O que a gente precisa aprender é o seguinte: a gente não pode ter memória curta, né? Porque essas pessoas que tiveram, que praticamente dilapidaram praticamente o país, né? Olha o nível das pessoas que são e da onde elas vieram. Então você vê, eles estavam preocupados com o trabalhador? Não, estavam preocupados com eles. Tanto é que deu no que deu hoje. E tem pessoas que acabam esquecendo isso muito rápido. Hoje a gente começar a ver, essas pessoas estão voltando. Eu fico triste quando eu olho que ela ainda tem um percentual de aceitação alto. Eu falo, será que o povo não pensa? Será que ninguém conseguiu enxergar nada? Não é possível. Será que todo mundo acha que é um coitadinho? Como que o povo gosta de ser enganado? Então acho que as pessoas precisam parar um pouquinho, meditar, tirando essa coisa partidária, essa ideologia que não leva a lugar nenhum. Porque tem uma ideologia barata, sabe? O pessoal acredita muito na coisa, no milagre, né? Porque às vezes eu falo, o pessoal me pede alguma coisa, eu falo, rapaz, isso é utopia. Num país como o nosso, não é por aí. Eu posso até conseguir isso no futuro, mas hoje eu não tenho condições de fazer. Se você não vai chegar nisso, e eles ficam brigando por uma coisa que eles acreditam que não vai acontecer, que não vai ter. Às vezes eu fico olhando, vai numa empresa, o camarada vai lá, não, pediu aumento, pediu reajuste, fala, mas como que você vai conseguir se ela não tem receita para isso? Você fala, ó, eu não tenho receita. Acontece também hoje, você pega as empresas, na tributação. A empresa está devendo não sei quantos milhões lá para a Receita, durante 20... E a Receita quer receber isso em 2 meses. Me explica como que ela consegue receber isso. Aí o cara vem aí com refis, com um acordo. Ah, nós vamos fazer, nós vamos te dar 60 meses para pagar. Como ele vai pagar em 60 meses uma dívida de 30 anos? Não vai conseguir. Não é, sabe, é uma utopia. Aí você vai ver assim, uma empresa fatura 10 milhões por ano. Como que ela vai pagar 2 milhões por mês? 1 milhão por mês? Não existe isso. Será que ninguém consegue enxergar? E o pior é que o judiciário ainda não consegue enxergar, ver o óbvio. Aí pega o camarada, não, se você não pagar, você vai preso. Como? Isso é um absurdo. Pega o histórico da empresa e vê. Não olha o que ela deveu, olha o que ela pagou. Primeiro, ninguém consegue ver isso. Ó, peraí, com quanto contribuiu a sua empresa, com o Estado, com a União e com o município? Vamos ver os valores que ele conseguiu durante. Qual é a sua existência? 30 anos. Você tropeçou 1 ano, 2 anos, pronto, você é condenado. E nós estamos sujeitos a isso. Então, isso que às vezes eu fico olhando da pessoa de como trabalha, porque às vezes fala, o camarada está querendo justificar a sonegação. Não, eu não justifico a sonegação. A sonegação só existe porque o empresário é induzido à sonegação. Ele não tem outro meio. Eu vou dar um exemplo bem curtinho. Hoje, a China ou outros países, Europa, eles vendem no Brasil por um preço desse tamanhozinho. Ninguém consegue enxergar isso. Então nós chamamos de subfaturamento. E não é possível que uma pessoa não consegue entender isso aí, o que é. E vem aqui concorrer com empresas aqui internas, nacionais, né, com preços subsidiados.
Vamos chamar assim para não falar que também é uma maneira de você sonegar, que o camarada compra fora, paga lá fora, vem uma nota menor e o cara paga aqui, prejudicando a indústria nacional. Isso está cheio. Aí quando você faz a denúncia, quando reclama, você tem que ter provas, você tem que ir lá mostrar. Mas as provas estão aí, é só você ir ver na alfândega, ver as entradas dos produtos. Na minha área, nós vamos chamar o inoxidável. O preço do inoxidável é uma commodities. Commodities. O preço é aqui, o preço é lá. Ela não pode custar mais barato que o meu aqui. Então isso, eu preciso mais provas do que essa? Num produto que é commodities? Não. Então hoje, quando a gente faz esse trabalho, é capaz de você ir preso. Então você tem que ficar lá. E isso é o que nós não podemos. Por isso que eu falo a mudança de comportamento. Não é só a sociedade, é empresário, é o judiciário, é todo mundo, o trabalhador. Essa mudança de comportamento a gente precisa e urgente para melhorar o país, simplesmente. Com certeza, Mário. Um exemplo muito claro do que você está falando. Eu não tenho nada contra a China, não faço parte desse pessoal que fala mal da China. Acho que a China é um jogador e todos os jogadores têm o direito de jogar de acordo com as leis do seu país. Mas vamos pegar um exemplo que você conhece muito claramente. Quando o sapato chinês entrou aqui no governo do Fernando Henrique, contra quem eu não tenho nada, mas ele abriu as importações, ele quebrou a cidade de Franca. Franca nunca mais se reergueu. É uma caneta. E você, empresário, que não vai falar assim, não, porque era um explorador. Não, o cara começou como sapateiro, teve uma inteligência, montou a fabriqueta dele de fundo de quintal, virou uma Samelo, veio um sapato da China. O sapato brasileiro, na época, custava R$200, veio um sapato da China por $4 e quebrou o brasileiro. Professor, só para a gente fazer uma correção, só para ver mais ou menos o trabalho que eu já fiz com a China. Eu tenho uma admiração enorme pelos chineses, né? Eu admiro até o trabalho dele. E quando eu fui presidente da instituição, algum pessoal falava assim, pô, Mário, a China está vindo vender, por exemplo, terno por $2, né? Um terno, quando aqui custava 100. Pô, então vai quebrar todo mundo, de fato. Falei, mas a gente não deveria fazer a crítica no chinês. O que a gente tem que fazer é ir à China e ver de que maneira que eles fazem isso, né? Porque a gente diz que o partido é um partido, que a China é comunista. Mas ela não é, ela é capitalista. Ela é capitalista. Brilhantemente capitalista. Então, eu falo, bom, então a gente precisa aprender alguma coisa com eles. Não dá só para criticar o chinês. Não, ao contrário. Precisamos aprender com eles. O que eu preciso é ir lá na China e ver de que maneira ele está fazendo isso aí. Como ele consegue chegar nesses preços. Eu me lembro que eu trouxe os chineses para cá, nesse trabalho, para um chinês vir aqui fazer um trabalho. Então, nós fizemos uma reunião e o chinês estava vendendo caldeira num preço completamente absurdo. E as pessoas falam, Mário, pergunta para os chineses por que eles só fazem porcaria. E eu acabei entrando, né? Falei, bom, como presidente da instituição, eu tinha que defender os nossos associados. Então eu perguntei para o chinês, lógico, de uma maneira bem educada, gentil, e eu expliquei o seguinte, que nós temos um país vizinho, né, aqui, que vende um produto com Made in Paraguai, né? E que a rejeição da população era muito grande com produtos paraguaios, porque quando vem Made in Paraguai, é de má qualidade. E por que a China também trabalhava vendia esses produtos de má qualidade? Aí o chinês me respondeu, e foi um aprendizado interessante para nós. O chinês falou, olha, nós não vendemos produto de má qualidade. É vocês que compram material de má qualidade. Porque eu te coloco dois produtos iguais, semelhantes.
Um custa $10, o outro custa 100, o outro custa 1.000. Qual vocês compram? Todo mundo vai no $10. E aí, aquilo foi um tapa na gente. Porque nós produzimos aquilo que a gente quer produzir. E o chinês produz aquilo que você quer comprar. Você quer comprar um material ruim? Está aqui. Você quer bom? Quer médio? Está aqui. E nós não aprendemos isso. Então, a gente precisa aprender isso com o chinês. Porque eles têm condições para isso. Então, você vê que não é que o chinês faz um produto de má qualidade. Eles fazem produtos bons. Eu lembro que um camarada falou, nós fabricamos o puxador do carro da Ferrari. Sabe quanto custa um puxador da Ferrari? São $1.500. Um puxador da Ferrari. Eles vendem um puxador da Ferrari por $20. Aí falou, agora nós temos o de 20, tem o de 100 e tem o de $1.500. Qual que você compra? Vai comprar aquele de 20. Então, é isso que eu chamo de comportamento. Então, o erro não está na China. O erro está em nós. Nós é que precisamos buscar assim, mudar esse comportamento. Eu quero um produto de boa qualidade, então vou trabalhar em boa qualidade. Não vou comprar do barril chinês. Eu não vou comprar produto chinês. Para que eu vou comprar produto chinês que eu tenho um material bom aqui? Eu só vou comprar se eu quiser um material ruim. Então, é o que tem acontecido hoje no Brasil, né? Brilhante, Mário, maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma crítica à China. Acho que, muito provavelmente, eles vão mandar no mundo, e isso é normal. Você pegar a história do ser humano, sempre teve alguém mandando, mas o brilhantismo da sua fala é a seguinte: por que Franca não conseguiu combater o produto chinês? Por causa dos impostos, por causa do salário, por causa do preço da mão de obra. Não o que o cara ganha, mas a folha. O empresário não aguentava. O cara ganha R$800 e 1.200 de imposto do governo em cima. Então o cara não ganha R$800. Na China não tem isso. Por isso que eles são extremamente capitalistas. Você vê, as coisas estão fechadas. É mudança de comportamento, é o brasileiro aprender que eu posso trabalhar mais, e nós precisamos trabalhar mais. Você sabe, eu tenho 3 empregos. 3 empregos. Trabalhei no comitê gestor aqui, de graça, na prefeitura, para distribuir o dinheiro que o Bolsonaro mandou para os artistas. Trabalhei de graça, porque assim como você faz, eu na minha pequenez também tento ajudar as outras pessoas, porque eu sou muito agradecido a Sertãozinho, eu sou apaixonado pela essa cidade, ninguém fala mal de Sertãozinho perto de mim, né? Mas o trabalhador, o empresário, o político tem que mudar de comportamento. E uma outra coisa também, eu falo, não é só a mudança de comportamento, não. A gente entendeu o seguinte: o que é que a gente quer, né? Aonde a gente quer chegar? Que nós não temos foco, né? Você vê que o país é um país dividido, né? Nós temos aí várias linhas de segmento. Nós não temos uma definição, né? Porque hoje você pega o seguinte: as injustiças são enormes. Olha, primeiro a gente tinha o seguinte: bom, a parte lá do legislativo está ruim, mas você tem um executivo, o executivo está corrupto, tá isso aqui. Bom, mas nós temos hoje o executivo, o judiciário. Hoje nós não temos nada. Nem no judiciário a gente pode confiar mais. A gente está acompanhando aí. Não é que a gente está falando mal, não. É uma crítica construtiva. Por isso que a gente fala que é mudança de comportamento. Não, é de todos.
do legislativo, do executivo, do judiciário e da sociedade. Porque não dá, só um não muda. Então tem que parar um pouco para pensar, deixar a ideologia do lado, deixar essas coisas banais, né? Essas discussões que não chegam a lugar nenhum, de lado, para renovar o país, para mudar isso aí. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar nesse sofrimento por muitos e muitos anos, né? Eu acredito ainda em alguma coisa no futuro desse país. O país nosso é um país muito rico, é um país que nós temos de tudo aqui para ser feliz, né? Não temos, nós não somos... Deus, eu acho que fez um local, eu acho que isso aqui é o paraíso, é um paraíso. Eu viajo para fora, vejo todos os problemas que acontecem lá fora. Nós somos um país muito novo, nós ainda estamos, perante aos outros países, estamos gatinhando. Mas eu acredito ainda numa mudança no país aí para melhor, né? Com certeza, Mário. O país merece, nós merecemos, Sertãozinho merece, e as nossas conversas são sempre no sentido de que nós queremos o melhor para as pessoas, nunca o mal. Muito obrigado, né? Foi excelente, eu aprendi muito como sempre. Obrigado, Mário.